E hoje eu quero falar com você sobre uma questão de fé, né? Me pediram o que eu acho do dízimo, o que falar do dízimo. Não passe esse vídeo, assista, na minha opinião, dentro da palavra. Eu, em 95, estava em Goiás, eu logo tinha aceitado Jesus, e ali também, na minha, no início, eu tive um discipulado bem feito, sobre o batismo, também sobre as, as coisas dentro da igreja ali, como deveriam ser. E aí, eu lembro que eu comecei a dizimar, né? Desde o primeiro mês que eu aceitei Jesus. E chegou ali, no terceiro mês mais ou menos, uma família de fora. Só chegaram com a roupa do corpo, duas crianças e um casal, e ali alguém tinha que arrumar algumas coisas para eles. E eles arrumaram um lugarzinho para ficar, e daí eu me propus, né, de arrumar umas panelas, e a gente também não tinha muita coisa. E nós, na época, nós fazíamos as compras. Eu criei um cardápio dentro da minha casa, eu e minha esposa, para nós poder chegar ao final do mês com tudo certinho dentro daquele salário. E nós tínhamos crédito em açougue, né, também em farmácia. E naquele mês eles chegaram, nós tínhamos certinho para 30 dias. E eu falei para minha esposa, vamos arrumar para ele das nossas compras para uma semana para eles. E outros irmãos depois iriam ajudar. Então eles chegaram, a gente já arrumou para eles. E eu, na minha fé, sabia que Deus ia suprir. O que aconteceu? Chegou o final do mês, ainda sobrou para o próximo mês das nossas compras. Nós comemos o mês todo com o que sobrou, que daria para 20 dias, né, 20 e poucos dias, e ainda sobrou. Chegamos nos 30 dias e ainda sobrou. Aquilo já foi um milagre. E ali tudo bem, continuei dizimando, e não pensando em ter retorno de Deus. Mas Deus, ele cumpre com a sua palavra, né? Malaquias 3,10 diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Fazei prova de mim. Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abstância. Então, de qualquer forma, você vai ser abençoado. Deus te promete. Te dá bastante, né? Ele te promete te suprir e também abrir a janela dos céus. Mas se caso não abrir a janela dos céus, ele te promete que vai te abençoar. Então, é uma questão de fé. Ali passou-se, eu já tenho contado um testemunho sobre Goiás, que eu trabalhava numa obra lá e vim para São Paulo, né? Fui a São Paulo. E aí eu fui pagar minhas contas, peguei minha rescisão, fui pagar minhas contas, açougue, farmácia, né? Aliás, farmácia nem tinha mais naquele mês, porque Deus também, depois que eu comecei a dizimar, nós não gastávamos mais em farmácia. Mas eram os dois lugares que eu tinha crédito. Aí fui pagar o açougue, devia 200 e poucos reais. Eu nunca esqueço, na época, a costela lá era R$2 e pouco, a picanha era 4 e pouco. São Paulo era 12 na cidade que eu cheguei. Era 3 vezes o preço. O custo de vida ali era maior. E então eu comia mais barato, claro. E eu fui pagar 240 e poucos reais, eu sei que eu devia. O homem do açougue falou, você está indo embora? Eu falei, estamos. Ele falou, olha, eu não vou te cobrar. Esse último mês aí que você comprou, eu não vou te cobrar, fica como um presente para você. Eu, dentro de mim, saí dando glórias a Deus. E agradeci ele, orei por ele, né? E sempre orava também, para todos os que eu tenho ligação, negócios, alguma coisa, eu sempre estou orando. E aí eu pude ver como Deus trabalha naqueles que têm fé. Mas daí você pode me dizer, maldismo era do tempo da lei, e vim falar agora, nós estamos no tempo da graça. Sim,
Eu não digo que era do tempo da lei. Foi instituído ali. Porque lá na época de Abraão, Abraão já dizimou, sem ninguém mandar, dizimou para Melquisedeque, que era o rei de Salém, que a Bíblia diz. Então já vem antes da lei. Ah, mas no Novo Testamento? No Novo Testamento, Mateus 23, eu tenho aqui no Mateus 23, eu vou achar para ler para você, que fala sobre o dízimo. Jesus fala, né? Chamou de hipócritas, né? E aí, eu quero ler porque eu gosto de ler na palavra. Ele falou, dizimais o ender hortelã, né? E vinte e três. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligencia o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ah, mas Jesus, então não teria mais dízimo. Não, mas essa palavra confirma que tem. Jesus veio para cumprir a lei. Né? Então Jesus falou para ele, vocês deviam fazer isto, mas não omitir aquilo, continuar. Mas eu digo que ali, enquanto Jesus estava aqui, ainda era lei. Mas após sua morte, aí eu vou responder sua pergunta sobre dízimo. Após sua morte, a morte de Jesus, e ele ressuscitou, né? Aí sim, o dízimo ficou para trás. Mas é uma questão de fé. Tem igrejas que usam como doutrinas isso, outras não. Então eu continuo dizimando, sabendo que não é uma obrigação, mas é uma questão da minha fé. E Deus nunca tem me deixado faltar nada. Então, não critique aqueles que têm fé. Deixa eles. Falam assim, vão enriquecer pastores. Não. E outra coisa que eu quero dizer para você. Muitos pastores são criticados por causa do dinheiro da igreja. A maioria dos pastores não mexe com o dinheiro da igreja. Ele apenas mexe com a contabilidade. Quem trabalha com o dinheiro da igreja é o tesoureiro. Né? E os outros, o pastor não mexe no dinheiro. Ele administra. Então, fica para você. Dízimo, uma questão de fé. Que Deus o abençoe.